Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. Pessoal, e começam aí a ter os primeiros nomes especulados aí, sondados e até mesmo oferecidos ao Vasco. Vamos falar aqui de um meio atacante argentino que foi oferecido ao Vasco. Também a possível negociação do Vasco com o atacante Aleph Manga, que chegaria em tese para ser o reserva do Verratti. Também as prioridades do Vasco aí para a montagem do elenco. Foi trazida uma informação muito importante pelo Globoesporte.com. Quais as posições que o Vasco irá contratar para serem titulares aí no time em 2025. Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje, uma renovação que deverá acontecer, tudo isso e muito mais. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está sempre acompanhando o nosso canal aí, tamo junto. Bom, pessoal, o Vasco aí que voltou aí aos treinamentos, visando a partida contra o Internacional, né, na próxima quinta-feira, que será em São Januário, esse jogo tão importante para o Vasco, precisando vencer de qualquer maneira para sonhar ainda com a pré-Libertadores, e devemos ter retornos aí ao time do Vasco, né? O Felipe Coutinho possivelmente deverá ganhar mais minutos para essa partida, ele que já entrou naquele jogo contra o Fortaleza, mas estava vindo de uma lesão, agora teve um bom tempo aí de treinamentos para se recuperar totalmente da lesão. Pode ser que, quem sabe, ele apareça como titular nesse jogo contra o Internacional. E também vamos ter o retorno aí do João Vitor, que cumpriu suspensão também no jogo contra o Fortaleza, ficou de fora daquela partida após ter sido expulso do clássico contra o Botafogo. Ele deverá voltar à titularidade na zaga do Vasco. Muito possivelmente, o time do Vasco que enfrentará o Internacional deverá ser o Léo Jardim, com o Paulo Henrique na lateral direita. A zaga aí possivelmente com o João Vitor, Léo Pelé ou Maicon. A lateral esquerda com o Lucas Piton, meio campo ali possivelmente com Hugo Moura, Matheus Cocão, Payet ou Coutinho, o ataque com Emerson Rodrigues, Verratti e também o Pumita Rodrigues, que está servindo a seleção do Uruguai. Caso não jogue o Pumita Rodrigues, pode ser que atue ali o Ryan como ponta direita. Possivelmente esse deverá ser o time do Vasco aí que enfrentará o Internacional. A gente espera que o Vasco conquiste um bom resultado, jogue em casa. Pelos cálculos do Vasco, as vitórias em São Januário darão aí uma vaga pré-Libertadores, né? Tomara, né? Tomara que o Vasco conquiste essas vitórias importantes. Vamos ter jogos aí complicados pela frente, jogos também fora de casa muito complicados, e esperamos que já consiga essa boa vitória contra um adversário muito forte, um dos melhores times do Brasil, e está vivendo uma bela fase que é o Internacional, né? Esperamos aí que o Vasco conquiste essa vitória tão importante em São Januário. Deixe aí nos comentários o que você espera desse jogo do Vasco, que será na quinta-feira. Essa data FIFA não acaba nunca logo, né? A gente tá louco aqui para ver o Vasco voltar a jogar, para ter um desfecho logo esse Campeonato Brasileiro, para a gente, quem sabe, comemorar no final uma vaga a pré-Libertadores. Bom, pessoal, o Vasco teria demonstrado interesse em renovar o contrato aí com o lateral esquerdo Vitor Luiz até o final de 2025. O atual vínculo do lateral se encerra no final desse ano. O primeiro contato entre as partes já teria acontecido e deve avançar aí após o Brasileirão para a renovação de contrato do jogador. O lateral tem um desejo de permanecer na Colina, de acordo aí com o Globoesporte.com. É um jogador bastante útil, né, cara? Ali, principalmente na marcação. Quando o Vasco ali não tinha o Lucas Piton, em muitos jogos o Vitor Luiz não comprometeu e, pelo contrário, fez alguns jogos até aceitáveis, principalmente aquele clássico contra o Fluminense, onde ele fez até um dos gols da vitória do Vasco. É um jogador interessante, um jogador experiente, com muita rodagem no futebol brasileiro. É importante ter esse tipo de jogador também no elenco, principalmente para compor, né? Porque não é um péssimo jogador, mas também não é aquele jogador que será um titular incontestável, mas é um jogador útil, na minha opinião, e além do mais ele pode servir também para o desenvolvimento do Leandrinho, né? Passando mais experiência para o jogador que também é da mesma posição. Com certeza o Vasco deve entender que o Lucas Piton deverá ter propostas aí para deixar o clube no início de 2025 e possivelmente pode estar preparando o Leandrinho para ser o titular e o Vitor Luiz ser o reserva. Mas, com certeza, a gente espera que o Piton não saia do Vasco, que ele continue. Mas é estranho, né? O Vasco manter 3 laterais esquerdos para a próxima temporada, né? Alguma coisa pode estar acontecendo aí nos bastidores que a gente não sabe, envolvendo aí o Lucas Piton. Espero que só seja um achismo, mas eu não gostaria que a saída do Piton, por mais que ele esteja em baixa, vivendo seu pior momento com a camisa do Vasco, mas é um jogador importante, é um jogador aí que já ajudou muito o Vasco nesse ano e também no ano passado. Deixa aí nos comentários o que você acha da renovação de contrato aí com o Vitor Luiz, que deverá acontecer em breve.
Bom, e agora vamos falar aqui de chegadas, cara. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco já iniciou aí o planejamento para o ano de 2025. Conforme foi adiantado pelo presidente do Vasco, Pedrinho, em entrevista, ele disse que já começou esse planejamento há 3 meses, entre saídas e chegadas de reforços para a próxima temporada. O departamento de futebol já está planejando as movimentações aí no mercado com antecedência para atacar as carências do time, mesmo com um cenário de reestruturação financeira. Internamente, o Vasco reconhece que a última janela não resolveu as carências do time titular, algo que deu muito errado, né, cara? O Vasco contratou péssimos jogadores, jogadores que não deram resultados e com certeza gastou muito mal o seu dinheiro, né? Pelo scout que foi feito, muito mal feito o scout do Vasco, e a não contratação de um zagueiro foi um ponto crucial aí para a grande crítica do torcedor vascaíno ao departamento de futebol aí do Pedrinho, com a sua diretoria também, com o Marcelo Santana. O Vasco demorou muito para negociar aí após a negativa do News Old Boys pelo zagueiro Ian Glavinovic e não conseguiu fechar com os zagueiros. Chegou até mesmo a ser especulado o Sérgio Ramos, deu Sérgio Ramos sem time, o Vasco conseguiu fechar, claramente, por ter um altíssimo salário, mas nem jogadores livres no mercado o Vasco conseguiu trazer um zagueiro que seria muito mais útil do que Léo e Maicon aí na zaga do Vasco. Infelizmente o Vasco não conseguiu trazer esse nome e foi muito criticada a diretoria pelas contratações do Jean Davi e também pela não utilização aí do Maxime Domingues, né, que não vem sendo utilizado. O Vasco gastou uma grana nesse jogador e ele não consegue atuar aí com a camisa do Vasco. E principalmente a chegada do Jean Davi, uma chegada totalmente contestável pelo torcedor vascaíno, pelo um jogador que não entrega absolutamente nada. Parece uma criança jogando no meio de adultos. E além do mais, também tivemos outras situações, como não saída de jogadores como Rojas, Galdames e Rossi. Eram jogadores que eram para ter deixado o Vasco no meio do ano, mas o Vasco não conseguiu dar um fim nesses 3 atletas. E eles continuaram no Vasco ganhando altíssimos salários. Mas a tendência realmente é que esses 3 jogadores saiam agora no final desse ano. De acordo com as informações que temos atualmente, é de que o Vasco estaria dando prioridade para contratar um zagueiro, um volante e também um atacante de lado. Essas seriam as 3 prioridades do Vasco para o time titular de 2025. O clube entende que já tem uma espinha dorsal, mas que precisa de reforços pontuais para evoluir em relação a 2024. Logicamente, vamos precisar também reforçar o banco de reservas, que é um banco muito fraco. É extremamente fraco o banco de reservas do Vasco. O treinador olha para o banco e não tem uma opção que vai ser capaz de ajudar a mudar o jogo, cara. É bem complicado, né? Agora vamos ter o retorno do Paulinho, vamos ter o Watson também de volta, jogadores importantes. Com certeza a gente espera que o Vasco traga mais reforços aí de qualidade para agregar e muito aí o nosso elenco, porque precisa ter um elenco como um todo, não somente 11 titulares. Por exemplo, o Verratti, ele não tem uma reserva hoje. Se ele machuca, entra o Ryan. Se não jogar o Ryan, entra o GB. O Ryan está para sair do Vasco. O Vasco vai ter que buscar um substituto do Verratti, um reserva para o Verratti no mercado. E a gente espera que traga aí bons jogadores para compor o nosso elenco também, além também de fazer uma boa utilização da base. O Vasco deverá dar grandes oportunidades na próxima temporada ao garoto Leandrinho, que a gente falou agora mesmo, também ao Estrela, que está se recuperando de lesão, e também o JP, que também está se recuperando de lesão. Esses 3 jogadores são peças fundamentais aí na base do Vasco para agregar no elenco profissional. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas prioridades do Vasco. Trazer um zagueiro, um volante e um atacante de lado. E em meio a isso tudo, começam aí as especulações de nomes, né, cara? A gente já tem nomes aqui especulados no Vasco nesse último final de semana. A gente trouxe aqui informações sobre o zagueiro Matheus Tuller, que é um dos desejos do Vasco. O jogador está atualmente no Vissel Kobe do Japão. E o Vasco teria demonstrado interesse nesse jogador, só que o clube japonês quer mais de 2,5 milhões de dólares para vender o jogador e não sabemos se o Vasco tem o interesse em comprar esse jogador. Outra situação teria sido aí do Matias Vargas, atacante, meio atacante, que atua pelo lado esquerdo, está atualmente no futebol chinês, teria sido oferecido ao Vasco. Ele não terá o seu contrato renovado lá na China e pode pintar no nosso clube. É um jogador de 27 anos, jogou no futebol espanhol e também no futebol turco até chegar no futebol chinês. Nessa atual temporada, em 34 jogos, ele fez 15 gols e deu 12 assistências. É um jogador que tem uma longa passagem pelo Vélez Sarsfield da Argentina. Seria um bom reforço, na minha opinião. Com certeza eu contrataria o Matias Vargas, é o camisa 10 lá do Xangai e com certeza é um jogador interessante. Chegaria sim para, quem sabe, lutar por uma titularidade no time do Vasco e além do mais, chegaria de graça, já que ele não terá o seu contrato renovado, o Vasco terá que arcar somente com os seus salários. E de acordo com as informações trazidas hoje pelo jornalista Jorge Nicola, ele foi sim oferecido ao Vasco. Não sabemos se o Vasco vai analisar essa contratação e avançar para fechar com o Matias Vargas. Eu contrataria esse atleta.
E hoje a grande especulação do momento foi do atacante Aleph Manga. De acordo com as informações aí do Twitter, cobertura carioca, o jogador estaria negociando com o Vasco. Anteriormente, o Remo do Pará teria oferecido um salário de 150 mil mensais aí ao jogador, porém o atleta recusou e está negociando com o Vasco. Porém, de acordo com o jornalista Fábio Azevedo, ele teria apurado essa situação e informou no seu Twitter de que não existe a mínima chance do Vasco contratar o Aleph Manga, não teve aí o interesse do Vasco em trazer esse jogador, que em tese chegaria para ser o reserva imediato do Verratti, já que ele não irá permanecer no Coritiba. O Coritiba colocou aí na lista de dispensas, tanto aí os jogadores que a gente vem falando aqui ao longo dos dias, Zé Gabriel e Figueiredo, que pertencem ao Vasco, e também o próprio Aleph Manga. Esse jogador chegaria ao Vasco de graça. Porém, de acordo com as informações do Fábio Azevedo, não existe a mínima possibilidade do Aleph Manga ser contratado pelo Vasco, né? Vamos aguardar os próximos dias. Nomes começam a aparecer e em breve devemos ter aí desfechos quanto a contratações de jogadores. Com certeza, após o término do Brasileiro, devemos já ter, quem sabe, negociações muito avançadas. Assim a gente espera, para que o Vasco não perca tempo, como perdeu aí muito tempo com a CSA7 Partners. Era uma demora gigantesca para contratar jogadores. A gente ficava aqui durante semanas esperando o Vasco anunciar um reforço, os outros clubes contratando 10, 15 jogadores e o Vasco demorando um século para anunciar um reforço. E quando anunciava, meu amigo, era jogador tipo De Luca, era Pedro Raul, era esse tipo de reforço que a CSA7 Partners trazia. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu ter assistido até o final. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. E é nóis.